Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos o grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo, ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Agora, peço que vocês desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos o seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos o seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nós à continuação do nosso capítulo, quer dizer, a parte 2 do capítulo, né? Estava lendo aqui, então eu deixei fora do lugar. Deixa eu tirar aqui. Lá no final. Bom, eu quero primeiro começar aqui com um esclarecimento que a gente falou no último estudo, na parte 1. Quando eu falei, a gente até comentou depois, que a Emereciana disse na reunião, ela estava com o doutor Bezerra, Miranda, o Felinto e os outros trabalhadores da casa, né? E aí ela fala que Jesus nos ensinou que Deus é espírito e, como espírito, devemos adorá-lo. E nós comentamos, inclusive, que isso não é correto, que a gente aprendeu no Espiritismo, que é Deus, espírito e matéria. Só que ela estava fazendo a citação do Evangelho de João. João, no capítulo 4, versículo 20, ele está narrando que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, lá no poço, né? E ela questiona ele sobre o local de adoração, dizendo: Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, se referindo ao Monte Gerizim dos samaritanos e ao Templo de Jerusalém dos judeus. E aí Jesus responde, no capítulo 4, versículo 21, crede-me, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí no versículo 24 ele fala: Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, para esclarecer melhor, aqui o Jesus quis dizer que Deus não se limita a um lugar físico. E por isso a verdadeira adoração deve ser feita com o espírito e a verdade, ou seja, com sinceridade, devoção genuína, caso o espírito, e em conformidade com o conhecimento e a vontade de Deus, que seria a verdade. Mas nós já sabemos que, explicando melhor, no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 27, Kardec vai perguntar assim: haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então aí a gente vê que é assim que que no caso nós aprendemos e temos que levar em consideração. Mas aí continua a resposta dos espíritos. Ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. Então a gente até costuma, né,
ouvir que o fluido cósmico universal ele é semimaterial, né? Porque ele está entre o espírito e a matéria, mas a gente sabe que está aqui. O que constitui o princípio de tudo que existe é Deus, espírito e matéria. O fluido cósmico universal ele é a matéria-prima mundial do universo. Uma substância sutil que emana de Deus, preenche todo o espaço e se modifica para formar a matéria tangível que conhecemos. E serve como elo entre o espírito e matéria, sendo a base para a formação de tudo, desde planetas a pensamentos, atuando como um oceano cósmico, onde tudo está imerso e conectado, adaptando-se e reagindo às vibrações dos seres, especialmente aos pensamentos e sentimentos. Então, só para a gente relembrar isso aqui, né? E para ficar claro que quando eu falei, até comentei, então a Meliciana errou, não, ela estava citando João, capítulo 4, versículo 24, que realmente fala que Deus é espírito e os adoradores devem adorar em espírito e verdade. Tem lá o seu significado. Bom, agora nós vamos voltar. Não, está falando um pouquinho aqui que o fluido cósmico universal é a matéria de onde tudo se origina, existindo em estados mais sutis, que seriam estados, vamos dizer, mais espirituais, e mais densos, que seriam os mais materiais. Vamos agora continuar na parte 2, o restante do capítulo. Então, aqui agora a Emericiana vai falar, já acabou a reunião, está acabando. Aí ela vai falar assim. Antes de concluirmos a nossa reunião, apresentamos o irmão Miranda, que nos visita por primeira vez, e a quem pedimos proferir a oração de encerramento. E aqui nesse momento eu me achei super acolhida, porque o que ele passou aqui, ele fala aqui, é o que eu costumo falar muito, que de repente ela pediu para ele proferir a oração de encerramento. E aí ele fala assim: colhido pelo inesperado, abrandei a emoção que me assaltou e atendi à gentil solicitação com os fracos recursos de que dispunha no momento. E é exatamente assim que eu me sinto, gente. Se me pede para fazer oração, assim, de repente, colhida pelo inesperado, o meu coração vem na boca, minha emoção vem, e você vê que ele já estava mais de 30 anos no plano espiritual, então eu não posso nem falar nada, porque realmente eu posso me sentir assim. Isso é muito. Eu estou comentando aqui, que muitos sabem aqui que eu fico bem assim. Ansiosa quando é a hora da oração, eu acabo ficando pensando na oração e não fico prestando atenção em outras coisas. Bom, a seguir, os cooperadores da casa, que estavam lá junto com eles, né, que tá terminando os trabalhos, terminando a reunião, lembra? Eles estavam lá, tinham várias pessoas assistindo. Eles vieram perto da irmã Meliciana, pedir orientações particulares para os seus compromissos e outras diretrizes para a manutenção das tarefas ali. E aí o Felinto, que estava agora como amigo do Miranda, que agora estão só os dois aqui, o doutor Bezerra ele não falou mais do Bezerra, então estão só os dois aqui, ele fala que ele permaneceu com eles, em palestra edificante. Aí o Bezerra falou para ele que ele supervisionava, que o Felinto supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca, aplicada em favor das que eram vítimas das práticas fetichistas que para ali ocorriam, rogando que fossem desmanchados os trabalhos de magia negra. Então o pessoal ia para lá para pedir para, né, que lá tinham, eles sabiam que ele trabalhava com essas energias, pediam para desmanchar esses trabalhos. E aí o Miranda pensou, era a oportunidade de endereçar-lhe algumas questões. E eles vão começar a continuar. Ele vai conversar, Miranda vai perguntar para ele. A ação dos feitiços é real, conforme se apregou em diversas áreas das crenças e seitas religiosas? E se tal ocorre, como fica a questão do determinismo, desde que homens e espíritos maus, com práticas de tal porte, alteram o destino das criaturas? E o Felinto vai responder: a magia é uma ciência-arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem. Reservada à intimidade dos santuários da antiguidade oriental, é o uso do magnetismo, que começava a ser descoberto, da hipnose e do intercâmbio mediúnico, que os próprios imortais desencarnados propiciaram aos homens. A superlativa ignorância das leis vestiu essas práticas de rituais e fórmulas ensinadas pelos espíritos, a maioria deles constituída de presunçosos e prepotentes, que se acreditavam deuses, exigindo sacrifícios humanos, animais, vegetais, conforme o processo da evolução de cada povo. Conhecendo, pelo estudo e pela repetição das experiências, a exteriorização magnética das chamadas forças vivas da natureza e dos seres,
Eles manipulavam essas forças com um grande aparato para impressionar, colhendo alguns resultados que projetavam os sacerdotes e aqueles que as praticavam. Então, eles ficavam famosos, aí todo mundo, né, colhiam alguns resultados quando eles manipulavam essas forças da natureza. Pela mesma forma, percebeu-se que a aplicação de tais recursos podia ajudar ou entorpecer as criaturas, promovendo-as ou perturbando-as. Daí nascendo as duas correntes referidas, magia que eles chamam negra, né? E a magia branca. Os mesmos espíritos, em toda parte, ensinaram aos seus familiares e afetos que ficaram na Terra os referidos valores, que passaram a constituir suas crenças, seitas e cultos religiosos. Todos vivemos dentro dos limites ou larguezas que as nossas conquistas evolutivas nos facultam. Assinalados mais pelas necessidades do que pelas realizações superiores, possuímos disposições naturais para mais fácil sintonia com as forças primárias e violentas. A maioria das criaturas ainda reage mais a uma ação negativa com a qual facilmente sintoniza, do que com um gesto, um ato sutil de afetividade, de gentileza. Disso decorre que, nas práticas de magia negra, sempre há aqueles que se fazem receptivos às mesmas. Então, ele está dizendo, sinceramente, que a gente sempre fala. Isso só pega nas pessoas que estão ali com essa sintonia, né, na ação negativa. Aí ele vai colocar aqui várias situações que isso acontece. Pessoas que estão com consciência de culpa inata, insegurança emocional, desajustes temperamentais, invigilância moral, insatisfação pessoal, ociosidade mental, conduta irregular. E, além desses fatores, os débitos passados constituem campo vibratório propício à sintonia com as induções mentais dos maus. Caso telepatia e telementalização perniciosas, assim como as ondas da magnetização de objetos ofertados para as práticas nefastas, imantações fluídicas e, por fim, afinidade vibratória com os espíritos perversos e com os encantados, que se deixam utilizar na sua ignorância para esses fins ignóbeis. Então, aqui nesse momento, ele fala de encantado, já foi falado antes, não sei se vocês lembram, que sempre, quando ele está falando aqui nesse livro, de encantado é sobre os elementais. Agora ele vai falar um pouquinho mais. Quer dizer, é o Felinto que está falando, né? Aí ele fala, na cultura religiosa do passado e do presente, encontramos esses seres sob as denominações de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. A senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou amplamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente. Os gnomos, né, aí tá, acho que está errado, porque o gnomos é da terra, sílfides, que é do ar, salamandra, que é do fogo, e a ondina, que é da água. Aqui entrou na conta, ficou na ordem errada. Referimos a essas anotações para demonstrar como o assunto prossegue em discussão e pesquisa valiosa. Aí vou dar uma paradinha aqui no que o Felinto falou, para vamos esclarecer um pouquinho essa história para a gente lembrar também sobre essa Helena Blavatsky, que era chamada Madame Blavatsky. Né? Tem uma história dela dentro do espiritismo. Nasceu no sul da Rússia, em 1831. Foi uma grande ocultista, tendo restabelecido a ponte entre o Oriente e o Ocidente no momento que a Europa estava mergulhada no materialismo. Que era de 80, ela é de 31, né? Tu vê que ela é meio que da época do Kardec, só que não é, né? Contemporânea dele. Ela faleceu em 8 de maio de 1891 em Londres, foi uma espiritualista, escritora e cofundadora da Sociedade Teosófica. Então, na realidade, ela participava da teosofia, que é um sistema filosófico religioso panteísta. Então vamos ver o que tem essa situação. Em 1872, ela fundou a Sociedade Espírita, Société Espírita, que
na França, em Paris, né? Onde pretendia incentivar os fenômenos espíritas e mediúnicos codificados por Allan Kardec. Gente, em 72 Kardec já tinha falecido, né? Ele faleceu em 69. Mas ela fez esse grupo, coisa e tal, ela mais escrevendo cartas para os seus familiares, que depois o pessoal teve acesso. Madame Blavatsky se mostrou desolada com os participantes do grupo. Alguns fingiam serem médiums, enquanto outros eram alcoólatras contumazes, ladrões e assim por diante. Então aí o grupo não durou muito tempo e não alcançou os objetivos iniciais. 2 anos depois, em outubro de 874, Blavatsky conheceu o coronel Henry Olcott numa sessão álcool, vamos falar, numa sessão espírita que se realizava na fazenda Ed, no estado de Vermont, e se tornaram amigos. De início, eles se envolveram ativamente com o espiritismo, que nessa época era considerado por Blavatsky de maior interesse. Participaram de várias sessões de médiuns famosos na época, e ela mesma, que ela também era médium, né, produziu vários fenômenos. Ambos defenderam publicamente os médiuns. E Blavatsky dizia-se acompanhada frequentemente por uma entidade invisível, a quem chamava de John King, a quem atribuía a autoria de inúmeros fenômenos paranormais que lhe ocorreram. E era para ela uma companhia confortadora. Em 1875, contudo, um caso espírita fraudulento, não ligado diretamente a Blavatsky, chamou a atenção de toda a imprensa local. E aí o espiritismo rapidamente começou a perder prestígio. E Blavatsky, que a essa altura estava vivendo de artigos sobre o assunto, começou a enfrentar problemas financeiros, porque o pessoal já estava achando que tudo do espiritismo já era de chantagem, né? Essas coisas que eles mostravam até que aconteceu. Se for um caso fraudulento, não estava ligado a ela, mas aconteceu. E a imprensa local veio em cima, caiu em cima. Porque a gente se pergunta às vezes, né, por que, que o espiritismo sumiu da França e tudo? Porque teve realmente uma reação muito grande depois que Kardec saiu. E aconteceram muitas coisas. Então aí, depois de algumas tentativas com o espiritismo, Blavatsky começou a mudar seu foco de interesse. E por uma sugestão de dois mestres, membros de uma misteriosa fraternidade de Luxor, fundou uma sociedade em maio de 1875, perdão, 1875, que recebeu o nome de Miracle Club, que é o Clube dos Milagres, a fim de informar o público sobre o mundo oculto a partir de um nível superior de inspiração. Ela chamava como se fosse acima, né? Os mestres vivos de sabedoria. E não aquelas entidades desencarnadas comuns do plano astral. Que no caso ela já estava já se afastando do espiritismo, né? É espiritualista. Mas esse clube também fracassou. Em novembro de 1875, isso foi em maio, em novembro de 1875, ela fundou a Sociedade Teosófica em Nova York. Ela e Henry Olcott, formando um movimento esotérico que visava a fraternidade universal, o estudo comparado de religiões, filosofia e ciência, e a investigação de poderes latentes no homem, baseando-se em sabedoria antiga e oculta para promover o altruísmo e a verdade eterna. Sobre a sociedade, tem uns escritos dela que ela fala que a sociedade será composta de ocultistas e cabalistas eruditos, de filósofos herméticos do século XIX e de antiquários devotados e egiptólogos em geral. Queremos fazer uma comparação experimental entre o espiritismo e a magia dos antigos, seguindo literalmente as instruções dos antigos cabalistas, tanto judeus como egípcios. E ela escreveu uma obra chamada Doutrina Secreta, que aí que justamente está sendo citada ela nesse momento do estudo, porque ela vai falar sobre esses elementares, que é o Felinto fala, que ela escreveu e nas obras dela explicou sobre isso, né? Então ela falou nessa obra que os elementares são entidades espirituais associadas aos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Eles são seres que habitam e governam esses elementos e são vistos como forças da natureza que operam em planos invisíveis. Blavatsky descreve os elementais como seres sem alma humana, mas dotados de consciência e poder. Eles podem ser classificados em diferentes tipos. A gente já falou: gnomos à terra, ondinas à água, salamandras ao fogo, silfos ao ar, associados ao ar. Esses seres são considerados partes fundamentais da natureza e suas atividades podem ser percebidas nas forças naturais que moldam o mundo físico.
Blavatsky enfatiza que os elementais podem ser controlados ou influenciados por magos e ocultistas experientes através de rituais e formas específicas. E aqui a gente fica pensando, né? Aquela hora que Jesus mandou o mar, né? Que estava chovendo, no momento da tempestade no mar, e ele vai, levanta e manda a chuva parar e tudo, ele estava trabalhando nesse sentido aí, né? Com esses elementais que vêm associados ao ar, associados à terra, à água. Então, nesse caso, a gente pode fazer vamos dizer, uma analogia aí, né? E tem indicação aqui, porque em relação a essa Madame Blavatsky, eu já tinha escutado falar mal dela várias vezes, mas nunca entrei, nunca peguei, pesquisei. Hoje ainda, né, esses dias eu tenho visto aí essa pesquisa, e eu fui ver que esse livro aqui, Em Nome de Kardec, de Adriano Calzone, ele é um livro novo, tá? Não é muito antigo, não. Ele vai falar, porque aí que eu tinha escutado, que a Madame Blavatsky, ela ficou amiga daquele Lei Marie, que vem e vai, depois que Kardec morreu, aí ele vai começar a controlar toda a sociedade espírita e vai fazer todas aquelas, vamos dizer, né, mau uso. Ele pegava e votava, ele tinha procuração de vários sócios ali da Sociedade Espírita. Ele votava do que ele queria, porque era só ele votando e quase ninguém ia lá para votar. E foi tudo se desmanchando com isso, né? Que a Amélie Boudet não deu conta de continuar. E nesse livro aqui, que eu ainda não li, baixei ele hoje, vou mandar aqui para o grupo, devo colocar para mandar aqui, para vocês também quiserem abrir depois. Interessante, eu achei ele hoje aqui na internet. Eu vou dar uma lidinha depois, e aí explica muita coisa sobre isso. Mostrou bem a historinha é, dessa madame, né, que ela é espiritualista, mas que no final ela já estava contra, falando mal do espiritismo. Tá? Ela falou muito mal depois no final. Com essa época ela andou querendo estudar, mas não deu certo, depois ela começou a falar mal. Bom, referências em relação a esse assunto também que foram dadas. No livro de Kardec, o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Kardec vai falar de magia nesse livro, falando magia e mago, do grego magos, judicioso sábio, formado de magia, conhecimento profundo da natureza, de que se fez mago, sacerdote, sábio e filósofo entre os antigos persas. A magia, na sua origem, era a ciência dos sábios. Todos que conheciam a astrologia, que se gabavam de predizer o futuro, que faziam coisas extraordinárias e incompreensíveis para o vulgo, eram apelidados de mago. Então, quem trabalhava com a ciência desses sábios também eram os magos, pois o pessoal foi mudando de sentido, né? Kardec fala que o abuso e o charlatanismo desacreditaram a magia. Entretanto, os fenômenos que hoje reproduzimos pelo magnetismo, pelo sonambulismo e pelo espiritismo provam que a magia não era uma arte puramente ilusória e que, entre muitos absurdos, nela havia, seguramente, fenômenos bem reais. A vulgarização desses fenômenos teve como efeito destruir o prestígio daqueles que os operavam em outrora, sob o véu do segredo, né, que eram os ocultistas, eram os iniciados, e abusavam da credulidade, atribuindo-se um pretenso poder sobrenatural. Aí o pessoal abusava. Quem sabia mexer com essas forças virava logo um deus, né? E aí virava como se tivesse um poder sobrenatural. E Kardec fala que, graças a essa vulgarização, sabemos hoje que nada existe sobrenatural neste mundo e que certas coisas parecem derrogar as leis da natureza apenas porque não lhes conhecemos as causas. Também no livro Céu e Inferno de Kardec, no capítulo 11, Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. Tem uma colocação também sobre magia. Alega-se mais além que, por meio desses trabalhos na magia moderna, vemos reproduzir-se entre nós as evocações dos oráculos, as consultas, as curas e as mágicas que ilustraram os templos dos ídolos e os antos das sibiras. Então, estavam falando que o espiritismo, né? Ele agora está a mesma coisa que antigamente, né? A consulta, a cura, a mágica. E aí, Kardec continua falando: onde se encontram os trabalhos de magia nas evocações espíritas? Houve tempo em que se podia crer na eficácia de tais ações, mas elas são hoje ridículas. Ninguém mais nelas crê, e o Espiritismo as condena. Quando floresceu a magia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita da natureza dos espíritos, que eram vistos como seres dotados de um poder sobre-humano. Ninguém os evocava, senão para deles obter os favores da sorte, da fortuna.
a descoberta da própria alma. Presumia-se que a magia, por intermédio de seus símbolos, fórmulas e práticas cabalísticas, pudesse fornecer pretensos segredos para a realização de prodígios e constranger os espíritos a se submeterem às ordens dos homens, satisfazendo-lhes os desejos. Isso a gente vê muito quando começa a falar da história que o pessoal rezava para os deuses, né? Iam lá, faziam suas oferendas e exigia. Ah, isso, eu quero isso. A gente vê isso muito no alguns relatos do Antigo Testamento, né? Quando mostra aquele pessoal fazendo as oferendas para aqueles deuses e exigindo que tivesse, que acabasse com a seca, ou que matasse o exército, aqueles negócios. E aí Kardec continua aqui. Sabemos hoje que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, evocando-se apenas para receber os conselhos dos bons, para corrigir os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Vejamos o que diz o Espiritismo a esse respeito. Aí ele cita um pedaço do Livro dos Médiuns. Não há meio algum de obrigares o espírito a atender a uma evocação contra a sua vontade, se for ele, do ponto de vista moral, igual ou superior a vós, porquanto não tereis nenhuma autoridade sobre ele. Se for inferior, podereis fazê-lo, se for para o seu bem, porque então outros espíritos virão em vosso auxílio. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Outra citação falada também no livro A Gênese, quando Kardec vai falar no item, lá no título Fundamentos da Revelação Espírita, logo no começo, né? No item 19, acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria. Porém, esquece de que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, que não está muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje em dia. O mesmo ocorreu com o espiritismo, em relação à magia e à bruxaria, que se baseavam também na manifestação dos espíritos. Todavia, como essas duas, né, ignoravam as leis que regem o mundo espiritual, misturaram-se com essas relações práticas e crenças ridículas, com as quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, nada tem a ver. E também citado o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, um trechinho que eles vão falar, que o Miranda vai falar, esse outro Miranda, né? O Hermínio de Miranda, vai falar sobre o Álvaro de Papos. E ele fala de algumas coisas dessa obra. Só trouxe aqui quem é Papos, é o pseudônimo de Gerard Encausse, que foi um médico e ocultista francês de destaque, autor de várias obras sobre ocultismo e esoterismo, incluindo o Tratado Elementar de Magia Prática. Então, ele era expert em magia prática. E tem esse livro, eu estava clicando na internet, achei ele para vender também, se a pessoa quiser. Papos acata o princípio, segundo o qual o mecanismo da magia precisa de um veículo entre a vontade humana e as coisas inanimadas. Isso é o que Papos fala, tá, gente? Para isso, o operador deverá aplicar sua vontade, não sobre a matéria, mas sobre aquilo que incessantemente a modifica. O que a ciência oculta denomina o plano de formação do mundo material, ou seja, o plano astral. Esse plano, os magos concebem como sendo as forças da natureza, das quais, por certo, tanto se utilizam os trabalhadores do bem como os outros. Não cabe dúvida, prossegue Papos, Papos ou Papus, tá, gente? Não sei o nome não, mas eu estou falando Papos, que são as forças da natureza que o mágico, no caso seria o mago, né, deverá pôr em ação sob o influxo da sua vontade. A magia seria, portanto, uma ação consciente da vontade sobre a vida. Definição completa, definida, proposta por ele, é a aplicação da vontade humana dinamizada à evolução rápida das forças vivas da natureza. Ele diz que são três as maneiras de agir sobre a natureza: fisicamente, modificando a estrutura do ser ou de um ponto qualquer na natureza, pela aplicação exterior de forças físicas que utilizam o trabalho do homem, e aí seria, no exemplo, seria a agricultura. Segundo, seria fisiológica ou astralmente, modificando a estrutura de um ser por meio da aplicação de certos princípios e de certas forças, não à forma exterior, mas aos fluidos que circulam dentro do aludido ser, e aí seria a medicina um exemplo desse caso, todos os seus ramos.
E terceiro, ele fala que, ó, mais uma maneira de agir sobre a natureza seria psiquicamente, atuando diretamente, não sobre os fluidos, mas sobre os princípios que os põem em movimento. O resto é a aplicação prática desses princípios. Se os orientamos para o bem, obteremos resultados positivos. Se os dirigimos para o mal, arcaremos com a responsabilidade correspondente. E é precisamente na aplicação que mais veementes restrições o Espiritismo teria a fazer a magia, ainda que sem tocar aos tenebrosos domínios da magia negra. Aqui o Hermínio de Miranda falando sobre essa parte de magia. E no livro também, O que é Espiritismo, Allan Kardec lembra que em todas as épocas tem havido pessoas médiums por natureza ou inconscientes que, por produzirem fenômenos insólitos e não compreendidos, são classificados de bruxos ou feiticeiros e acusados de ter pactos com Satanás. Explica que, longe de ressuscitar a bruxaria, o Espiritismo a destruiu para sempre, despojando-a de seu pretenso poder sobrenatural, de suas formas, despachos, amuletos e talismãs, reduzindo às suas devidas proporções os fenômenos possíveis, que em verdade não ultrapassam o âmbito das leis naturais, ou seja, não há nada de sobrenatural, são leis naturais. E agora a gente dá uma paradinha para que a gente possa respirar um bocadinho, que vocês vejam as dúvidas aí e seus comentários. Eu achei interessante falar sobre os elementais, né? Porque a gente escuta falar, né, que quando tem esses temporais, essas ventanias, né, estão limpando, né, os fluidos negativos, estão dando uma limpada na atmosfera, né? Bem interessante. A gente não se dá conta, né? A gente sabe que tem é, uma força por trás disso, né? Mas a gente não, eu pelo menos nunca estudei esses elementais. Mas tu sabe que agora que eu vou começar, mas já vou adiantar. O começo da próxima pedacinho é que no Livro dos Espíritos, eles vão falar o seguinte, na pergunta 537. Kardec pergunta se poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos. E, na verdade, eles estavam falando no geral. Então, seriam os geológicos, no caso, os terremotos, e teriam os meteorológicos, né? E a resposta é que dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendeis melhor. Então, no Livro dos Espíritos, eles não explicam para gente. Então, se ficou bem, ficou meio que no esotérico, né? Então, no fundo, a gente sabe, quer dizer, alguns até nem acreditam, o pessoal nem comenta, mas existem esses seres. E eles não Tem são mais, tem mais coisa que a gente não sabe, né, do que o que a gente sabe, né? muita É, a coisa. gente ainda não tem a capacidade de entender muita coisa, Não, né? e a gente pensa que está tudo no livro dos Espíritos. E não está, tem vários pedaços do livro dos Espíritos que, que os Espíritos falam, ó, isso aqui não dá para falar ainda. Muitas coisas. Esse tipo de seres aí, eles estão aí, tá falando o quê? Vai falar mais na frente, eles estão no intermediário, ou seja, a própria Blavatsky falou que eles não têm alma, né? Para ela, eles não tinham alma. A gente não sabe o que eles têm, na verdade. Pela lógica, eles teriam que ter um princípio espiritual, né? Porque se eles estão ali agindo, tem que ter, porque se a pedra, nós somos desde a pedra, né? Vamos até o anjo, então tem alguma coisa, sim, com certeza. Só que nada não é explicado, não dá para entender. Algumas pessoas, por exemplo, o Marcel Benedetti, que é um veterinário que já morreu há 10 anos já, ele, quando estava vivo, ele fez vários livros sobre os animais que têm alma e essas coisas polêmicas também que não estão explicadas no livro dos Espíritos. Eu já até falei isso várias vezes com isso, quando o pessoal faz palestra, né? Me pergunta, eu falo, olha só, tá escrito os animais, mas eu falo, qual animal? Porque uma barata é um animal. Qualquer inseto é um animal. Então, eu acho que eu vejo muito disso, né? E o Marcel Benedetti explica bem no livro dele. Quando Kardec está falando de animal, ele está falando de animais geral. Ele não está falando que os animais inteligentes, eles não especificaram nada disso. Nem os espíritos e nem ele se aprofundou.
Naquela época não era, né? Não estava lá tão interessante. Talvez se ele continuasse o trabalho, ele fosse aprofundar. Então, assim, são coisas que não estão explicadas e o pessoal já deduz que não. É tudo quanto é animal, acabou de morrer, já vira fumacinha, como tem a história da aranha, né? Que ele conta lá na Revista Espírita. Eu acho que a aranha morreu, saiu uma energia. Claro, uma aranha. A aranha morreu, vai reencarnar imediatamente. Porque aquilo ali é uma coisa meio que lógica, né, gente? Assim, eu tenho uma formação, sou veterinário, acho que todo mundo aqui sabe. E não tem muita lógica querer comparar um cão, uma vaca, um cavalo com uma aranha, um inseto. Esses são animais que estão numa escala de evolução bem no inferior. Então são animais que estão ali para reencarnar automaticamente. E aí, quando a gente vê que algumas pessoas não gostam de falar, que cada um tem, né, sua crítica, seu modo de pensar, vê André Luiz falando que tem cavalo, que tem cachorro, tudo no plano espiritual, e vários outros espíritos, né? Não é só André Luiz que fala. Quando eles falam sobre isso, a pessoa fica condenando, fala, isso aí é erro do médium, é viagem do espírito. Não é, não. Eu não acredito nisso. Agora, eu sempre falo, né? Muita gente comenta, mas você fica estudando esses livros aí, tem muita coisa que nesses livros, gente, não dá para acreditar. Fala só, a gente vai fazer o seguinte, a gente lê tudo, você tira o que você acha que é bom, melhor, e aí você fica com essa informação. Se eu chegar no plano espiritual e ver alguma coisa, depois desses livros todos do Miranda e outros todos que a gente já leu, que a gente já estudou e que eu já li também, se tiver, vai ser pouca coisa que vai me assustar, porque a gente já viu um monte de coisa aqui, né? A gente vê de espíritos deformados e com problemas sérios. Então, não vai fazer diferença. Se for uma coisa que é real lá no plano espiritual ou não, a gente só vai saber quando chegar lá. Agora temos que ler, temos que nos basear no que está em Kardec. Agora, não ser radical. Não pode ser radical, falar tudo que está cortado. É o caso desses elementais. Ninguém nunca estudou. Agora tem várias pessoas falando. Se você for pesquisar, tem vários espíritas que falam sobre isso, estudando. E aí falam o quê? Falam na ideia deles. Na inspiração que vem de algum espírito, mas não está lá no livro dos espíritos. E aí eu ia falar antes, depois eu já falei de uma vez. Eles falam: dia virá que recebereis a explicação de todos esses fenômenos, todos, geológicos, todos. E aí vai compreender melhor. Até não temos capacidade para compreender nada ainda, vamos ficar na nossa, Vamos nos instruir. vamos ficar na nossa inferioridade aqui, né? Mas o que mais? Vai aí, fala aí outras coisas. Então, bastante coisa interessante. Que agora em seguida o Fenito vai explicar como é que eles trabalham as magias. Fala, Carla. Esse livro é da década de 80, né? Ele foi É, escrito na tem. década de 80, né? É isso aí. Bom, Era pelo só menos para, ele foi publicado, né? Escrito a gente ali tem acho que antes, mais né? ou menos nessa época da década de 80. Então, pelo Um menos pouco uns antes, né? 40 anos para mais aí. É, é porque tem uns termos, o livro ele usa uns termos antigos que hoje a gente não usa mais. Então, que Sim. isso fique claro para a gente que a gente está estudando um livro que ele foi escrito numa outra época, né? Porque a gente não fala mais magia branca, magia negra, esses termos pejorativos que têm significados estranhos, né? Fica muito esquisito hoje. Você vê que, graças a Deus, a gente evoluiu, né? É isso que eu falo, a humanidade está evoluindo, né? Hoje nós temos um entendimento, né, um pouquinho melhor, ainda tem muita coisa para melhorar nesse campo, mas a gente já não usa mais esses termos pejorativos que ainda tem no livro, mas que isso fique claro que faz parte de uma cultura de uma época lá atrás que a gente não deve reverberar, né? Mas que o livro ele tem esses termos justamente porque nós estávamos em décadas lá nos tempos idos, né? É isso. Mônica, fala. Não, eu acho que nós, no meio espírita, né, não falamos, mas isso não quer dizer que em outros lugares, em outro tipo de centro, em pessoas que estudam outras coisas de esoterismo, não se use isso, né? Assim como o pessoal que não entende muito bem ainda fala que de espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, né? Então, depende do conhecimento de cada um. Concordo com a Mônica. Nós, espíritas, não usamos, mas a gente escuta falar isso toda hora. Os espiritualistas
Os esoteristas, os esotéricos especialmente, que eles mexem com várias coisas, não é só espiritualista, porque talvez tendo como que o caso da Umbanda, o pessoal que está seguindo assim, esse trabalho no bem, eles têm que esse foco no bem é diferente, né? Mas não tem essa história, não tem esse negócio de termo pejorativo ou não pejorativo, porque a magia negra, essa palavra magia negra é usada desde que a antiguidade, e ela é colocação que vai fazer, não tem alusão nenhuma à cor de nada de ninguém, é porque em função de que as situações sempre assim, você vê que o vulto, quando eles falam dos vultos, dos espíritos, que estão muito inferiores ali se arrastando lá, eles nunca estão de branco com luzes reluzentes. Né? São espíritos que estão sujos. Então, a sujeira traz essa ideia de uma situação negra, de fuligem, não de cor, de negritude de ninguém. Então, sempre em função dessa história, que é sujo, tá lá no, o pessoal tá afastado da luz. Afastado da luz não tem como tá claro, branco, alvo. Tá afastado da luz, tá escuro. Tá escuro porque não tem luz. Então, nesse ponto, como a Mônica falou, o espírita não vai usar essa palavra nem porque nem faz parte dos nossos estudos nesse vocabulário, né? Nem vamos usar isso também, porque realmente é uma coisa que não é uma palavra agora. Hoje em dia nós estamos evitando também esses termos, tem que ser politicamente correto, mas é usado direto, né? Eu vejo. E você vê os livros mais recentes também de alguns escritores que falam. Então, espírita, por favor, não use, né? Mas nesse sentido aqui, a história das magias, que a gente vê entender que ela começou como sendo uma coisa de sabedoria. Foi se deturpando, né? Como tudo que acontece, quando o homem se mete lá atrás, foi deturpando, levado pela história da própria objetivo que as pessoas misturavam e faziam as situações para fazer o mal para o outro. No começo era questão de sabedoria, eram aqueles iniciados, né? Era a ciência dos sábios, gente. Então aí começou o abuso, o charlatanismo, que aí o pessoal fingia que era mago para poder ganhar dinheiro. E isso já era o quê? Era o magnetismo. E aí o Kardec vai explicar, né? Isso era da época de quê? Kardec fala isso ali no livro Instruções Práticas. Era o magnetismo já, o sonambulismo, que a pessoa assim, né, se afastava e conseguia ver a situação e falar pelo que a pessoa é. E o espiritismo, tudo, bom, isso é uma. Mostra que a magia não é puramente ilusória. Ou seja, esse tipo de coisa existe, é natural, não é sobrenatural, e existe, mas só que foi desviada para vendendo as coisas e aí, também até no capítulo Céu e Inferno, o capítulo é a intervenção dos demônios na manifestação moderna. Então, foi aí que Kardec vai falar sobre os trabalhos de magia. Então, assim, realmente é uma situação que fica confusa para quem está de fora, né? E aí começaram a falar, ué, o espiritismo não tem isso? De também ele fica chamando espírito, não fica trazendo essas conversas. E aí Kardec falou, não, ele chama para poder receber orientações dos bons, né? Para ajudar os que estão ali desequilibrados, que for, e para tentar conversar, como ele coloca ali com os entes queridos. E tem esse pedacinho que ele comenta aqui, coloquei em algum lugar. Mas, de qualquer maneira, em relações com seres que nos são caros. Então, para receber conselho dos bons, para corrigir os imperfeitos e manter a relação com os seres que nos são caros. E é isso que o Espiritismo foi. Não foi para ficar cobrando de ninguém, jogando as cartas, falar, você vai ser isso, e cobrando, quem sabe que não pode ter isso, né? Cobrar nada. O que mais que vocês acharam interessante? Olha só, não sei levantar a mãozinha, que é a Glória falando. Pode falar. Tudo é manipulação de fluido, né? A partir do fluido cósmico universal, do fluido, o nosso fluido mesmo, nosso fluido material, e a sabedoria, no caso, né? Ou até a intuição que tem, mais o magnetismo, que não deixa de ser o fluido material, né? O fluido da pessoa que está usando, é tudo manipulação de fluido, é tudo energia. E dá-se o nome que quiser. Então, até hoje, apesar da gente não querer usar a palavra magia negra, magia branca, desculpa, estou com a garganta que não fiquei boa. As pessoas continuam manipulando, continuam enviando energia ruim para outros, sem o título de ser magia negra, isso e aquilo. É uma questão somente
de como é que é? Pensamento, né? O pensamento é tudo. É isso que eu queria dizer. Está tudo no capítulo 14 da Gênesis. Manipulação dos frutos. É isso A mesmo. ideia é isso. Aí quando li esse pedacinho que ele fala do Papuza, que o Hermínio de Miranda, ele foi falando que esse Papuz falaram, e eu não quis colocar aqui não, porque eu falei, às vezes sou eu que estou interpretando errado. Porque fala que é a aplicação da vontade para na evolução, que ele fala assim, olha, os magos concebem como sendo força da natureza, ele fala assim, que eles vão trabalhar o plano, não direto na matéria, mas no plano astral, naquilo que está, Isso. que seria o fluido cósmico universal que ele está chamando, né? Fluido cósmico, Exatamente. exatamente, é o fluido cósmico universal Então, manipulado. a Porque vontade sobre esse fluido. a gente não tem noção das características do fluido cósmico universal, não tem. Então a Outra gente coisa. vai Outra coisa que a manipulando, vai gente não sabe, né, manipulando. Glória? É outra coisa que não foi estudada a fundo, a gente não sabe, É, exatamente. e sobre os gnomos, na minha opinião, tá? Não li isso em lugar nenhum. De repente, são aqueles que estão quase prontos para receber no caso, a sabedoria, né, da escolha, de poder, o livre-arbítrio, porque eles não têm vontade própria. Pelo que a gente lê, é uma massa. Vamos todos ali mexer na água, não sei o quê, vai haver um maremoto. Aí vai todo mundo. Eles são manipulados pelos espíritos superiores, né? Que manipulam de acordo com o trabalho que eles vão desenvolver. Na minha opinião, eles são, olha que palavra ridícula, pré-humanidade, entendeu? Porque, É. se, como você falou, a barata é diferente do cachorro, que é diferente do cavalo, e vai. E como é que, de repente, vira humanidade? Deve ter um pré-humanidade qualquer. Eu os vejo assim. Eles falam que essa mudança de animal para o hominal, ela é feita no plano espiritual. Então, por isso que tem o tal do elo perdido, que também ninguém consegue descobrir nada, Exatamente. né? E Então, ninguém nem explicou pra adianta, gente. nem adianta deixar de dormir para pensar que vai descobrir, porque não vamos, a gente está na Terra ainda. E não estamos preparados para isso ainda. Está colocado aqui. Não, de Um jeito dia a gente nenhum. vai compreender melhor. Na próxima É, encarnação, quem sabe? é isso Tereza, que eu fala. queria dizer. Matamos. Acabou, Glória? Acabou. Agora é a Tereza. Boa noite, pessoal. Então, em primeiro lugar, quando você falou, Su, de as pessoas leem determinadas coisas, né, dos animais, porque o animal tem alma, porque o animal é isso, porque o animal a gente pode falar com ele, ele vai escutar da onde está. Ah, eu não concordo, não leio, não acredito, mas a gente lê para poder fazer o que Kardec falou, discernir, escolher, porque se a gente estuda, se a gente está dentro da doutrina, a gente tem que saber. É da doutrina? Se encaixa ali nas minhas convicções? Não encaixou? Ok, você leu, acabou, não precisa acreditar nem seguir, né? Mas a gente precisa ler, se atualizar em determinadas coisas, ver o que está sendo lançado, ver se é verdade, ver se gosta, ver se encaixa no que a gente sabe, no que os espíritos nos passaram. Se não encaixar, então deixa para os outros que talvez ainda não estejam com o nosso mesmo pensamento. Agora, de magia, então eu posso dizer que eu faço muita magia, porque eu oro tanto. Eu, a- eu posso, se for, porque a palavra é que assusta, porque a gente tem a palavra, é a magia, é bruxa, bruxo, né? E então a pessoa falou, mesa branca, não, é do mal, não vou não, que isso aí é negócio de espírito, né? Então,
eu me considero uma bruxa, porque eu oro, a minha magia é do bem, é levar o pensamento positivo, sintonizar na pessoa que está doente ou que está precisando de alguma coisa. Então, a sintonia. Eu sou muito fã da Umbanda, porque nós, na nossa casa, nós temos os caboclos e pretos velhos, e eles, os videntes relatam, estão fazendo o banho de ervas, nos ajudando com as ervas. Isso, eles estão movimentando os fluidos cósmicos universal para que determinados trabalhos corram bem, exatamente como eles planejaram. E você não vai acreditar, nos livros de André Luiz, essas entidades, elas são necessárias para determinados trabalhos. E você não vai acreditar? Então, nós temos apenas que ter o bom senso nas leituras, né? Investigar sim, averiguar e acreditar que todos nós somos magos ou bruxas do bem, da esperança. Determinadas crenças têm, cada um tem o seu padrão, cada um tem o seu modo de fazer, né? Porque se a gente fala, eu não quero seguir, não quero fazer, não acredito, isso é absurdo, a gente está discriminando. Então, não pode haver isso, cada um na sua, mas a gente precisa observar essas religiões, essa, essas condutas de outras pessoas. Eles fazem o que eles acham correto, né? Então, a gente precisa só estar. Você estava falando da mesa branca, é muito interessante, porque outro dia eu estava no Uber e o motorista falou: a senhora vai para congregação espírita? É o troço de mesa branca? Aí eu falei: não, meu filho, a mesa é até branca por conta da toalha, tá? Mas não tem nada de demais, a gente estuda o Evangelho. Ah, é kardecismo? Não, é dos espíritos. É Kardec quem fez o livro, escreveu de acordo com o que lhe foi ditado. Então, as pessoas realmente ainda têm essa comparação, né, de mesa branca com se for entrar naquele recinto, a gente vai ver todos os espíritos de tudo que é forma e eles ficam apavorados, né? É isso, tá bom? Tá joia, obrigado. Vamos ver de 27, ó, 8h27, vou continuar com o texto para a gente comentar mais depois. Dá até um bocado de textinho aqui. Então, assim, é continuar o Felindo falando sobre esses seres elementais, né? E aí ele fala, que eu ia botar aquela resposta que eu já botei aqui, saber, a gente só vai saber depois, né? 537 do Livro dos Espíritos. E aí o Felindo fala, não atribuindo a esses seres elementais, um critério excepcional na ordem da criação. Olha que agora vai falar quase muitas coisas que a gente comentou já. Sabemos que estão em trânsito evolutivo mediante as reencarnações. Um minuto só, Sultane. Oi, fala. Alguém falou que animal tem alma. Ah, Animal tem princípio inteligente. A alma é o pensante, é o que pensa, é, tá? E lá o animal é o princípio inteligente. Só isso que eu queria te falar. tá ótimo. Não, ó, um bom complemento, tá ótimo. Então, aqui em relação aos elementais, aí vai estar mais ou menos o que a gente falou, que está falando que estão em trânsito evolutivo mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homini, que é na época dos primatas lá, né? Aí, aquele lance do. Antes de virar. Agora, essa feição que a gente tem do Homo sapiens, né? E o Homo sapiens. Ele ainda estão destituídos de discernimento, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima, e que são utilizados pelos espíritos, encarnados ou não, para uma ou outra atividade,
como nos tem demonstrado a experiência nesse campo. Então, aqui, como a Glória comentou e tudo, eles são levados, tipo, vamos lá, vamos fazer um maremoto, né, no caso, entendeu? Uma ventania, uma tempestade, são usados para esses as coisas da natureza, não só esse, com vários outros, falou ali também geológico, e porque eles são usados também pelos espíritos encarnados ou não, porque o encarnado vai na hora de convocar na sua magia, seja lá como palavras ou com manipulando os fluidos e mobilizando lá suas forças da natureza, eles vão ser usados também, porque aí se você convoca eles, e eles estão ali prontos, aí nossa sintonia, estão sempre com a sintonia, né? Aí ela fala que ademais, entidades que se atribuem valores que não possuem, chegando às raias da autofascinação, que é aqueles que acham que são, né, melhores que qualquer pessoa, assumem a personificação de certas deidades, se achando deuses, atirando-se embriagadas de presunção em tais ofícios. Então vão lá fazer essas coisas, esses trabalhos, tudo vão participar dos trabalhos, né? Pode ser magia, é uma matéria de trabalho, quando eles falam, né? Então, eles também têm essas entidades que vão participar. E aí o Felindo continua. Dessa maneira, há espíritos que se estorcegam em necessidades materiais a que se fixam e se tornam instrumento desse comércio infeliz, mediante perseguições e vampirizações inimagináveis para os que não conhecem esse ângulo da vida. E aí ele está falando, no caso, daqueles espíritos que estão ali, que pedem, né? Querem uma coisa material para eles, necessidades materiais. Então, quer comida, quer alguma coisa, ele até vai comentar aí. Bom, seja dito de imediato que, acima de tudo, e mesmo comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante, a superintender todas as coisas, já que não cai uma folha da árvore, senão graças à sua vontade. O determinismo não é absoluto em face dos recursos do livre-arbítrio, que está sempre alterando o destino e os rumos da vida. Esse determinismo aqui, ele quis dizer no sentido de fatalidade, quer dizer, a pessoa não é fatalismo, é fatalidade. Então, tem uma coisa que vai acontecer, aí agora no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo, seria um determinismo, né? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A resposta é, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. Então, o espírito escolheu, vai acontecer, né? A fatalidade, você escolheu. Escolheu o quê? Ao encarnar uma prova ou outra. E aí vai passar por isso. Quer dizer, vamos ver como é que a pessoa vai passar, né? Escolhendo, continuando a resposta dos espíritos, escolhendo essa prova, o espírito instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência da posição e que vem a achar-se colocado. Então, ele escolhe uma coisa, a consequência é aquela coisa acontecendo ali, aí ele vai em uma posição, a se achar colocado ali. Por exemplo, bem, não posso ter a prova da riqueza. Nasce pobre, num lugar bem miserável e pronto. A consequência daquela escolha que ele viu. Eu não posso ter, porque eu já tive dinheiro e não fui bem, e eu agora estou aqui precisando de melhora. Então, aí a resposta dos espíritos é: falo das provas físicas. Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influenciar ele, né, de maneira a dominar sua vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando a seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer obstáculo. Então, mesmo ajudando ou atrapalhando, o espírito que é encarnado é ele que tem a vontade, é ele que vai fazer, né? É ele que tem que tomar a decisão. Os outros podem influenciar, no caso, o mal para atrapalhar e o bem para poder te inspirar para você fazer, no seu auxílio, né? E na pergunta 909, que depois a pessoa fala, mas aí então só a vontade, sim, porque aí Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E essa aí é uma pergunta que acho que todo mundo conhece, né? A resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforço. Na hora a gente fraqueja, aí fica sem vontade, com preguiça, né? E aí o que acontece?
não faz o esforço e acaba, né, não vence a má inclinação. Esse é um dos nossos tropeços. Continuando, Felipe Felinto vai continuar falando sobre essa história aí do fatalismo, no caso ali, né? Ou do determinismo. O renascimento, algumas ocorrências e a desencarnação constituem fatalismo durante cada existência corporal. Então, tem um renascimento, de certa maneira, algumas ocorrências na sua vida e a desencarnação. Todo mundo sabe que vai desencarnar. Aí ainda coloca, pode ser até que se encontre estabelecido o modo pelo qual deve ocorrer a desencarnação do homem. Apesar disso, a invigilância, a precipitação, o mau gênio podem levá-lo a um suicídio que não estava programado, lógico, ninguém vem para tirar a sua vida, né? Um acidente fatal que a sua incúria, o seu desleixo provocou. A pessoa bebe e vai dirigir. Ah, morreu porque está na hora. Não, morreu porque provocou. Acabou sendo, inclusive, um suicídio. Então, ou no sentido inverso também, que quando as pessoas estão com uma conduta moral e psíquica equilibrada, sadia, ativa no bem, pode alterar completamente, na forma e no tempo, o ato desencarnatório. A gente já viu aqui vários casos de acréscimo de misericórdia, né? Que a pessoa estava lá trabalhando, então ele estava querendo ajudar a pessoa, aquele caso do livro anterior, aquele menino que tinha lá, só tinha um pulmão e tudo, tentando ver se ia curar, e fizeram cirurgia no plano espiritual, fizeram cirurgia aqui no hospital físico e ele estava recebendo acréscimo de misericórdia. A pessoa também pode alterar quando ela tem uma conduta que está, né, moral, psíquica equilibrada, está tendo trabalhos no bem que precisa, né? A gente sabe que já foi até contado pelo Divaldo que ele foi um dos que recebeu alguns acréscimos, né? Chegar na idade que ele foi, porque o trabalho dele era um trabalho fantástico, e ele estava conduzindo aquilo muito bem. Depois que ele deixou tudo arrumadinho, acertadinho, agora, né, a gente entende que a Mansão do Caminho está seguindo lá os seus passos com o pessoal que ficou treinado, né? Aí o período termina. Concluímos, portanto, que a ocorrência nefasta, obsessiva, perturbadora, se dará ou não, conforme a receptividade do indivíduo. Ele está falando isso porque o Miranda perguntou lá no início se magia negra pega na pessoa, né? Que a pessoa vai mudar a vida dela, né? Com a magia tal da magia negra que eles falavam, que seriam os trabalhos, né, os trabalhos que a gente fala hoje. Aí ele fala: não há dúvida, porém, de que seja qual for o resultado da ação de quem a encaminhou para o mal, fez um trabalho para o mal, o resultado dessa ação vai acontecer um choque de retorno. Isto é, volta ao agente o efeito da sua realização. Então, a gente sabe que o que a gente joga para lá, o que a gente cria, né, a gente recebe de volta. Pode não ser logo, não pode ser agora, mas a gente está desequilibrando o universo, vai ter que equilibrar. Está sujando, vai ter que limpar. Aí o Miranda fala: como atua o amigo para desmanchar o que chamaríamos de feitiço ou magia negra? E Felinto fala: conhecendo a lei dos fluidos, aí que a gente comentou, podemos, de algum modo, manipulá-los conforme a sua constituição. Utilizamos de alguns recursos e materiais que foram objetos da magnetização para atrair os espíritos, que se lhes imantaram, e os defendem, usurpando-lhes energias em caso de alimentos e plantas, liberando-os da escravidão a que se atém, inclusive quando das grosseiras e macabras absorções de energia animal, quando usam animais, né, e matam animais para fazer essas magias. Nesse último caso, no caso dos animais, eles aplicam forças fluídicas que os desconcertam emocionalmente, aqueles espíritos que estão fazendo isso, né? Mudando neles a dependência da forma alimentar a que se subordinam para outras expressões fomentadoras de vida, conhecidas por todos nós. No passo seguinte, retemo-los em barreiras magnéticas. Então, eles vão, modificam um pouco ali as as forças que estão atuando sobre esse espírito, e aí retém esses espíritos em barreiras magnéticas. E passamos à fase de doutrinação, do esclarecimento, pois que o nosso objetivo é a libertação espiritual do ser, não a mudança de lugar ou de forma, mantendo-o aprisionado. Então não é para tirar de perto do encarnado que ele está obsediando, né? Para botar ele preso em outro lugar, não é isso. Eles querem que a pessoa evolua, eles querem crescimento, progresso espiritual. Por fim, temos em mente os impositivos do mérito ou do demérito de cada paciente, auxiliando-o também no seu processo de crescimento espiritual. A gente sabe que se também a pessoa não quiser, a cura não se faz, né? Conhecemos também as técnicas de desobsessão de alta eficiência,
que são aplicadas nas instituições espíritas e que constituem um passo avançado na terapêutica de socorro aos sofredores de ambos os lados da vida. Então, dá a entender aqui que ele pega as técnicas de obsessão, que é que ele comenta até negócio de fazer doutrinação, esclarecimento, mas talvez seja lá com algum um tratamento mais suave, né? Porque aqui a gente vê que eles vão chamando e fala, vem, sai daí. E no caso, os outros eles vão conversando. Vê que o doutor Bezerra, quando vai atuar, ele vai com todo carinho, toda misericórdia. E aí ele termina aqui, o Felinto. O dia vem e já se apresenta em suave amanhecer, na qual espíritos e homens esclarecidos da realidade compreenderão melhor a finalidade da vida, emergindo do barbarismo para a civilização, da violência para a bondade, em todos os campos comportamentais, não mais se fazendo necessários os cultos e práticas ainda em voga, por se haverem espíritos e homens erguido à compreensão e certeza de que só pelo amor e pela educação se poderá fruir da felicidade real. Então, seríamos que sempre que são as duas asas, o amor, que é a asa do- da, da sabedoria, não, sabedoria e educação, da asa do amor mesmo, né, da caridade, e a educação, que é a asa da sabedoria. Sempre esses dois juntos, que é só com esses dois é que a gente pode fruir da felicidade real. O irmão Felinto estava emocionado, quanto nós outros, e aí que o Miranda também ficou, né? Na sua visão do futuro melhor, ele antecipava a hora de harmonia entre os homens. Para tanto, trabalhava naquele celeiro de bênçãos espirituais. Qual construtor que pede às pedras do alicerce que o desculpem por submetê-las ao anonimato e ao esquecimento na base do solo, explicando-lhes, porém, que sem esse concurso o edifício jamais se ergueria na majestade com que foi projetado. Miranda, como sempre poético, né? Consegue fazer uma visão para a gente, ele pedindo desculpa para as pedras. Esse aqui foi muito bonito. Com gratidão, um sentimento espontâneo que unia ao gesto, abracei-o fraternalmente, estimulando ao prosseguimento do seu ministério de abnegação e de caridade. Aquela noite, madrugada, brindava-me com inesperadas luzes para a razão e o comportamento, deixando-me exultante. A irmã Emericiana veio ter conosco por alguns instantes, quando o mentor recordou-me de que o dia chegava e era necessário seguir adiante. O mentor que ele fala é o Bezerra, né? Informando que voltaríamos mais tarde à noite para o prosseguimento dos compromissos. Mais tarde, que ele fala de madrugada. Aqui vem a referência do capítulo que a gente falou dos fluidos, né? Lembrando sempre, aqui no item 18, que o perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica ao dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja embebe-se de um líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto mais este se misture com eles, por sua expansão e irradiação. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. É uma troca aí. E aí a gente sabe que se os eflúvios, os fluidos, no caso, os eflúvios forem de boa natureza, o corpo ressente-se de uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. É o caso quando a gente entra no lugar que a gente vê isso, lugar que, sabe, a gente se sente mal porque a gente está sentindo essa energia, né, que não está boa. E aí nós estamos aqui mais sensíveis, né? Aí a gente já vê, a impressão é penosa. Se as malignas forem permanentes e energéticas, elas podem terminar desordens físicas, se a gente ficar em locais assim. Certas doenças não têm outra causa. A gente vê que tem causa de doença assim, né? Os meios que predominam os maus espíritos, onde predominam os maus espíritos, estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais. Então, nós temos poros perispirituais que absorvem esses miasmas pestilentos, como eu falo, como se absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. A gente também absorve. No capítulo 21 da segunda parte do Livro dos Médiuns, intitulado Da Influência do Meio, Kardec dedicou o capítulo inteiro para explicar isso. E aí ele fala que o que nos dá resistência ao meio impuro seriam as nossas qualidades morais. E aqui agora eu vou botar 3 minutinhos aqui do vídeo que tem uma fala da Eulália, que eu quero botar para vocês aqui. Deixa eu ver se vai entrar propaganda, peraí. Não, botei o negócio errado.
Agora vai. Porque quando nos acontece algo do qual não nos libertamos, nós costumamos dizer, fazer o quê? É o destino, é uma fatalidade. E a dúvida que eu sempre recebo é, Lu, eu sou... A resposta é sim, porque hoje... E não compreendemos, na realidade, o que representam essas palavras livre-arbítrio e determinismo. A todo o momento nós estamos livres para decidir, livres para escolher. É o livre-arbítrio. Ele nos é dado a partir do momento que adentramos o campo nominal e vai se ampliando conforme se amplia o nosso conhecimento. E nós vemos, em toda a codificação, que logo atrás do conhecimento, da intelectualidade, mas não é a intelectualidade acadêmica, é a capacidade de aprender as leis divinas e, com isso, tornar mais seguras as nossas escolhas. Então, a partir do momento que nós escolhemos ação, lei de causa e efeito, a partir da escolha, causa, nós adentramos o determinismo do efeito. E, mesmo assim, mantemos a oportunidade de, no meio do trânsito desse determinismo, nos dedicarmos tanto ao exercício do bem, que esse determinismo pode ser relaxado e nós criarmos uma condição diferenciada, tanto no campo da resignação, quanto no campo de renovação de atitudes, de amainar a nossa existência física. Recordar que onde se vinculam obsessor e obsidiado, nós temos duas vítimas de suas próprias escolhas. Dois espíritos em sofrimento, sendo o obsessor aquele que não necessitava fazer o que está fazendo, mas realiza uma escolha equivocada no uso do seu livre-arbítrio. E o obsidiado, aquele que já fez a sua escolha e agora colhe as consequências. Então percebam que são dois espíritos extremamente necessitados de amor, vítimas das suas direções, vítimas de si mesmos. O nosso irmão Felinto, a nossa irmã Emerenciana, dão vistas da grandeza e da humildade. E Manuel de Miranda Estava conseguindo tirar o vídeo. Então, aí ela falou sobre a história do determinismo também, né, deixa eu ver se acabou o assunto. Então, agora acabamos aqui até o que tinha para ler. Agora temos sobrou aí uns 15 minutinhos para a gente poder comentar. Vamos lá, o que vocês acharam dessa parte final? Terminou o capítulo 9, tá? Eu fico sempre pensando, né, do que a gente está se nutrindo, se alimentando e contribuindo da nossa energia onde a gente estiver, né, no nosso dia a dia. Nos momentos que a gente está bem, que a gente pensa positivo, e nos momentos em que a gente fica meio chocado, né, com o que acontece no mundo, e às vezes a gente, por mais que a gente saiba que Jesus está no comando, a gente entra às vezes nesse sentimento, meu Deus, por que isso aconteceu, né? A gente tem esses momentos onde a nossa energia baixa, vamos dizer assim. E a gente está vivendo nesse planetinha ainda tem tanta coisa acontecendo, né? E que o mal, ele sempre ele se propaga no sentido de propaganda mesmo, né? Então, tudo que é feito de errado, de negativo, de violento, isso chega logo para a gente, essa informação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Por exemplo, na minha casa eu já não vejo televisão há muito tempo, mas mesmo assim, pelas redes sociais, a gente fica sabendo das coisas tristes que acontecem pelo mundo,
E muitas vezes a gente cai o nosso padrão vibratório e a gente tem que estar sempre atento, né? Para manter o nosso pensamento positivo, para estar nessa sintonia boa, né? Alimentando esse fluido cósmico com vibrações positivas, né? E orando, né? Por aqueles que a gente acha que precisam, como Jesus falava, né? Dos doentes e aflitos, né? Aqueles que estão perdidos, é difícil, porque às vezes a gente fica contrariado, né? Mas a gente tem que lembrar de orar por esses que precisam mais, né? Dessas orações, dessas vibrações positivas. Falo, vigia os pensamentos e ora a todo momento, porque é só assim que a gente consegue. E aí você vigiando o que você está pensando, vigiando no sentido de observar o que você está pensando, né? Porque esse, inclusive, é um exercício que a gente faz para uma terapia de autoconhecimento, que é estar sempre observando o que está, você, como você está reagindo, porque lá na pergunta lá dos livros do Espírito que Santo Agostinho fala para a gente chegar, eu sempre brinco aqui. Então, chega antes de dormir, ver o que você fez ao longo do dia, se agiu bem, não agiu bem. Bom, eu não vou lembrar de quase nada, porque eu já não lembro, porque de tarde eu não lembro o que eu fiz de manhã, então se chegar de noite fica mais difícil. Então, na verdade, o ideal é que a gente faça esse exercício a cada situação que se passa. E esse é o verdadeiro autoconhecimento. É no momento que você reage, né? Que você está ali, passando por uma situação, tem alguém te agredindo, ou alguma situação que te deixou fora do ar na hora, você levou aquele susto e ficou, não digo no sentido de ficar chocado, frustrado, qualquer outra coisa. Daí, nesse momento, você vai ver quem você é. Porque aí você vai ver como você reagiu. Então, você tem que estar toda hora observando as suas atitudes, as suas ações. É nessa hora que a gente aqui, que está estudando, que as pessoas que trabalham isso também, numa vivência, numa terapia de autoconhecimento, que começa a se perceber, na hora a pessoa começa fala besteira, faz o que for, reage, mas depois a pessoa fala, "Hein, mas aí você toma consciência que aquilo ali não era para ser feito daquela maneira, que você sabe que aquilo ali não é uma coisa boa para o teu organismo nem para ninguém. Então, a pessoa que já está consciente, como nós aqui que a gente sempre fala, né, que a gente já está acordado, vamos dizer, né, que a Joana de hoje fala que a maioria está dormindo, nós aqui estamos acordados no sentido de que estamos estudando para que a gente possa chegar num momento que a gente pelo menos entenda, né? Nessa hora identifica. Foi mal, né? Que agora foi. E chegar no momento que a gente vai conseguir, antes de fazer alguma coisa, a gente cala a boca, né? Enche a boca de água, então respira fundo e fica quieto. Porque nós estamos aqui para domar essas mais inclinações, essas chagas morais que estão dentro da gente, há milênios, não vai sair isso numa encarnação do nada, não vai. A gente tem que ir aos poucos, e nisso tudo é um treino. Treino de paciência, treino de tolerância, de ver a limitação dos outros. Não é que você é melhor que ninguém, mas acontece que você tem que ter, pelo menos, sabendo que você também tem os seus problemas, né? Que a gente está ali cheio de situações de vícios, como o Kardec chama, né? Que seria o nosso defeito. Nós estamos ali, então os outros também têm, e a gente quer que exigir dos outros coisas que nem a gente tem. Então, nesses momentos, a gente tem que aprender a olhar. E como até a Mônica falou, né? Fazer as nossas orações por todos, não é só por aqueles que a gente acha que merece. Quem somos nós para julgar alguém? Né? Que a gente sabe que nossas encarnações antigas a gente fez atrocidades, crueldade. Então nós não somos, temos como julgar ninguém, que a gente não tem a mínima ideia do que a gente fez. E aí a gente tem que olhar o seguinte, ó, todo mundo aqui, né? Tem seu passado, e aí no ponto que a gente pode fazer, o que que nós podemos fazer? É fazer as nossas orações. Fazer oração por todos. No momento que a gente puder, a gente ajuda nesse sentido, fazendo oração sempre. E pedindo, quando é uma pessoa que a gente vê que está fazendo muita coisa ruim, te pede que Deus ilumine a mente daquela pessoa, que ela não faça mais maldade, né? Que aí você olha para as pessoas, o pessoal joga praga, xinga de tudo quanto é nós, acho que como é que essa pessoa vai melhorar se nós estamos jogando? E aí, olha aí a magia, todo mundo irradiando energia negativa para aquela pessoa, todo quanto é xingamento que existe, desejando horror. Como essa pessoa pode modificar um pensamento para, no momento que for fazer uma coisa, qualquer pessoa vai e faz o bem? Ela só vai fazer o mal. Ela está cada vez sendo mais alimentada por todas essas energias horríveis que a gente joga, né? Que todo mundo que pensa assim joga. Então temos que estar ali sempre, né? Vigiando ali, no caso de observar cada pensamento, cada movimento, cada palavra, cada gesto,
cada atitude, para que a gente possa estar sempre irradiando energia positiva, vibração de paz, vibração positiva. Quem você quer paz? Como é que você quer paz se você é a primeira pessoa a falar, eu quero paz, tá? Mas aí daqui a pouco tá lá xingando o outro, tá com raiva de não sei o quê, tá indignada com raiva por dentro, porque a indignação é uma coisa, a pessoa ficar com raiva por causa daquela. Se você fizer alguma coisa para ajudar, o que você pode fazer para ajudar? Não, não posso fazer nada, a situação tá lá, não sei aonde, nível tal. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer a oração, como a Mônica falou, vamos fazer a oração que a gente tenta, ao menos ao nosso redor, a gente já modifica a psicosfera e a gente tenta, ao menos, enviar energia de paz para aquele lugar. Porque se eu ficar daqui também jogando e praguejando e xingando, não vou ajudar nada, nem ninguém. Mas em relação a esse finalzinho aqui, eles estão falando que, né, do caso do trabalho deles, que eles vão usar esse trabalho, que inclusive coloca que eles usam as coisas da doutrinação, né, do Kardec, do Espiritismo, né? E ele fala também aqui que, ó, eu achei interessante que ele fala que o Miranda estava interessado, como é que você vai para desmanchar? E ele vai mostrar, né? Vamos trabalhar com os fluidos, vamos trabalhar nessa história de aplicar mais força para desconcertar emocionalmente, então eles trabalham no emocional daquele espírito e também usam barreira magnética. Eles seguram, porque você já viu aqui, né? O próprio Bizarro falando, deixamos o espírito tal no local, deixa ele dormindo, e depois vão conversar e eles ficam reclamando. Falam, fica aqui um pouquinho para você ver. Lembra lá do Dr. Tel, no primeiro livro, dos bastidores da obsessão? Quando ele estava lá, que ele conseguiu segurar ele lá, ele falou assim, fica aqui um pouco, vê o que a gente faz. E ele pode. Um mago há 500 anos, como é que ele ia ficar ali? Eles foram aos pouquinhos, trabalhando no emocional dele, e foi, né, pegando a parte que ela, de entes queridos, coisa e tal, e conseguiram fazer. Que aí no final falavam, como é que eu vou mudar se eu sou lá o chefe de não sei quantos, né, quantos lá no Turma das Trevas, mas ele conseguiu aos pouquinhos, porque eles vão aplicando as técnicas, nada de pegar e de prender o espírito, como ele fala aqui, nada de prender o espírito no lugar e obrigar ele a sair, sai de perto, porque é isso que a gente vê às vezes algumas é, pensamentos, alguns religiosos falam, né, sai desse corpo, não sei o quê. Não é assim que a gente vai tratar, porque o que eu quis botar, e agora estou lembrando que a Eulália fala ali, que somos dos dois lados, todos os dois são espíritos doentes que necessitam de carinho, de compreensão, de compaixão. Então daí é que a gente tem que usar tanto para o obsediado quanto para o obsessor, aquela misericórdia, no caso o carinho, tanto que o doutor Bezerra sempre vai trabalhando com isso, com palavras de luz. Eles tentam, às vezes, tem uns revoltados, coisa e tal, mas nunca chega, cala a boca, você fez isso, você fez aquilo, não. É sempre com carinho. O cara pode ter sido feito horrores, mas eles vão trabalhar sempre com carinho e com misericórdia, né? Então, aqui nós já também estamos terminando agora. Falei demais aqui de novo. Bom, Carla faz a oração final para a gente terminar. Faltam 4 minutinhos. Hum, Jesus querido, Fala um pouquinho alto que não está dando para agradecemos. ouvir, tá? Um pouquinho mais alto. Jesus querido, amado, agradecemos por mais essa noite de estudos, agradecemos por esses momentos em que a gente pode congregar, trocar ideias, aprender, que esses momentos se repitam por muitos anos. Queremos agradecer por esse ano de 2025, muito produtivo, de muitos estudos, também de muitas lutas de cada um de nós. E pedir, Jesus, que 2026 a gente ainda continue lutando muito e que a gente conquiste vitórias passo a passo, devagar e sempre, nessas lutas que a gente enfrenta na vida material. Que Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias, que tenhamos um Natal iluminado, um Natal de paz, e que 2026 seja um ano de contínuo estudo e dedicação de todos nós. Que Jesus abençoe também a Sultane nessa dedicação dela, nesse trabalho, nesse estudo, e que assim seja, que estejamos aqui em janeiro novamente, para darmos continuidade aos estudos das obras.
vindas do plano espiritual. Que assim seja, Assim graças a seja. Deus. E agradecemos também a todo mundo que está aqui sempre com a gente, esse estudo nosso aqui semanal, que a gente aprende muito, esses livros, né? Miranda conosco e o Divaldo. E isso aí é uma ajuda muito grande. Para mim, é uma ajuda. Eu, além de ficar estudando antes, eu também estudo junto. Aqui, para mim, isso aí é só ajuda para viver e enfrentar todas, né? Todas as etapas que a gente tem para enfrentar. Então, que Jesus esteja ali, derramando seu amor, sua paz sobre o coração de todos nós, nas nossas casas, nossas famílias, ao longo do Natal, Ano Novo todo, e que o ano que vem nós estamos mais de novo para continuar. 2026 de novo, dia 6 a gente volta, né? Vamos parar essas 2 semanas agora, que é dia 23 de dezembro e dia 30 de dezembro. E dia 6 de janeiro, terça-feira, estamos novamente aqui continuando. Vamos começar o capítulo 10. Gente, foi muito bom estar junto com vocês. Feliz Natal e ótimo. Boas festas. Feliz Obrigada. Natal. Natal, gente. Feliz Natal Boas para todos festas vocês. para Hein? todo mundo. Fiquem em Muita paz. paz. Muita paz Muita e Boas paz, muita festas, gente. luz. saúde, proteção.